Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente porque eu deixei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram para vocês mandar as dúvidas que vocês têm, né, sobre a nossa vida, entre eu e o Felipe, as crianças. E aí vocês deixaram umas perguntas lá e a gente já tá respondendo agora. Uma pessoa que perguntou assim, qual que é a idade das crianças? O Heitor tem 6 e a Esther tem 4. E a pergunta que eu mais recebi foi, pretende ter mais filhos? E aí, amor? Eu acho que 2 tá bom, né? Gente, quando eu tava grávida da Esther, a gente fez um teste da agulha. E nesse teste da agulha, acho que os antigos vai conhecer melhor, né? E nesse teste da agulha deu que eu vou ter mais uma menina. Então, no caso, 3 filhos, né? 2 meninas e o Heitor. Mas até agora, por enquanto, a gente só quer as crianças mesmo, que é só o Heitor e a Esther. Tá bom. Aí tem uma pessoa que perguntou, pretende morar em outra cidade? Se a gente morasse numa cidade pequena ainda, a gente pretenderia morar em outra cidade, mas como a gente aqui já tem tudo em Prudente, eu acho que a gente vai ficar aqui bastante tempo. Até quando Deus quiser. Até quando Deus quiser. Aí essa mesma pessoa perguntou, sempre foi da CCB? Sim, a gente sempre foi da CCB. Né, amor? Nascido e criado. A gente foi nascido e criado na graça. E ela perguntou, como conheceu seu marido? Conta, amor. Não, pode ser. Não, você nunca fala, sem falar, né? Como que eu te conheci? Foi assim, foi numa reunião de mocidade, 2015, né? Foi. Foi em 2015. E nesse dia eu nem ia, na verdade. Aí minha mãe insistiu tanto que aí eu peguei e fui. Aí chegou lá, eu sentei assim, né, no banco dos músicos e tal. No final, a gente, toda reunião de mocidade tem um lanche, né? Quem não é da congregação, aí já fica sabendo, né, que ensaio regional, dá o café cedo e o almoço depois que acabou o ensaio regional. Aí o ensaio local tem o ensaio e depois tem o lanchinho depois. Aí na reunião de mocidade vai a reunião, né, o ajuntamento da mocidade ali e depois tem o lanche da tarde. E aí eu tava tomando lanche, né, eu com meus colegas lá da igreja. E aí eu vi ela passando lá embaixo no portão assim, ó, da igreja. Aí sabe quando o olhar corta todo mundo assim e vai nela? E eu falei assim, nossa, eu vou chegar naquela irmã lá, né? Você achou que eu era o que você falou? Ixi, ela tava com a roupa, misericórdia. E eu falei assim, nossa, a menina é mó rica. Rica de Deus. Aí eu falei assim, essa menina é mó rica, né? O cabelinho lisinho, o saltão, né? A roupinha. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que não vai dar certo não, mas vamos tentar, né? Aí tava 3 colegas meus. Não, na verdade só tava eu e o Pedro. Hoje ele mora em Dracena, né? Casou também. Aí tava só eu e ele, né? E eu falei assim, ô Pedro, vamos lá, né? Dar uma força pra mim e tal, para chegar, tem 2 irmãzinhas, então eu converso com uma e você conversa com a outra, né? Aí ele falou assim, não, vamos lá, vamos. Aí chegava na hora, a gente não ia. Chegava pra ir, nós não ia. Aí ia pra ir, nós não ia. Aí o Thiago, né, que é um companheiro nosso também, aí catou assim, vamos lá logo, vamos. Aí nós acabamos chegando nas 2, eu, o Thiago e o Pedro, né, começou a conversar. Aí nós começou a perguntar da reunião, tudo. E aí do nada, chega o irmão dela, que hoje é o meu cunhado, e chega um companheiro dele, né, que é o Ed Miller, né, que é o companheiro dele. Aí chegou os 2 lá assim, nós ficou parado, os 3 ficou olhando assim, falei, nossa. Achando que era namorado dele. Tipo assim, tinha 2 irmãs, do nada chega 2 irmãos lá, e tipo, nós falou assim, não vai pôr aqui na frente da igreja agora. Agora vai ter que sair no braço com os irmãos aqui na frente da igreja. Aí nós ficou parado. Aí o Pedro foi o primeiro que correu. Aí ele deu uma olhada assim pra nós assim, eu vou ali fiscalizar o negócio e já volto. Até hoje eu não vi a cor dele voltando lá. Até hoje. Aí ficou só eu e o Thiago. Aí do nada, o irmão dela, mas o companheiro dele saiu. Eu falei, opa, aí sim, aí eu cresci, hein? Aí eu falei assim, nossa, agora é a hora, né? E aí nós trocou WhatsApp, Facebook, Instagram, aí trocou tudo, né?
Aí eu peguei o delas, elas pegou o meu e aí a gente começou a conversar. E aí eu me interessei mais na Lisane, né? Que eu já tava de olho nela, né? Desde que nós tava comendo lanchinho. E aí nós começamos a conversar e aí nós, né, se marcou de encontrar uma vez lá na cidade dela, né? Que ela morava em Lucélia e eu morava em Junqueirópolis. E aí meu pai demorou uns 5 meses pra levar eu lá no cultinho de jovem. Eu sempre chamava ele não ia. Mas aí até que deu certo de ir num cultinho de jovens. Aí a gente se viu, conversou, deu aquele abraço, né? De saudade, mas... E aí depois a mãe dela chamou a gente pra comer uma galinhada lá na casa dela. Aí a gente foi. O resto? E aí o resto você já sabe. Aliança, namoro, aí nós vamos, casamos e estamos aqui hoje. Aí tem uma pessoa que perguntou assim: pretende operar ou acha que tá muito cedo? Operar agora não. Agora não, porque eu quero... Tipo assim, eu sei que eu vou me arrepender se eu operar agora, entendeu? Então, a Esther tá com 4. Então, daqui uns 5 anos, 3 anos, né? Se Deus mandar outro, aí sim eu vou operar. Mas, por enquanto, não. Assim, né? Não é que eu não quero ter filho. É que hoje, pra criar uma criança e... Assim, leite, fralda... Dá gasto. E outra que se dá você for gasto. pensar nas noites, você vai ficar sem dormir. E, outra, e como educar uma criança dessa no mundo que a gente tá hoje? Verdade. Então, a gente pensa assim... Eu penso, na verdade, né? Que... Olha o jeito que o mundo tá hoje. O povo guerreando pra cima aí, daqui a pouco sobra aqui pra nós. E aí? Você com um filho pequeno e a preocupação. Corre com a família pra um lado, corre com a família pro outro. Passa fome, entendeu? Então, gente, vocês têm que pensar tudo. Eu falo, tipo assim, de ter outro filho, mas aí toda vez que eu lembro dessa parte, da Esther, fiquei 2 meses sem dormir. Nossa, eu lembro disso, gente, a minha vontade de ter outro filho passa na hora. Vocês É acham? muito difícil, muito Vocês difícil. que não têm filho, vocês pensam Cólica, nossa, a Esther chorava de noite de cólica, Deus me livre. E fora que se for ter cesárea, né? Fora que você vai estar com um cortão desse tamanho na barriga. Eu acho desse tamanho, né? Nossa. Então, vocês vão estar com um cortão na barriga e vai estar lá, levanta coisa de criança, levanta, faz isso, levanta, faz aquilo. Entendeu? Então vocês pensam bem, bota a mão na cachola. Aí, ela perguntou, pretende ter mais filhos? Eu já respondi, né? Por enquanto, não. Como é sua rotina sendo mãe de 2? Gente, igual vocês veem, meu dia a dia, bem corrido. Tipo assim, agora tá mais tranquilo, mas quem acompanha a gente desde o começo do canal era bem mais puxado, porque a Esther vivia doente, né? Pequenininha, o Heitor também, esse negócio de garganta que ele tem até hoje. Então, ela quer correria, gente, muita correria, assim. Você tem que se virar nos 30, sabe? Tem hora que você não sabe o que você vai fazer, você tem que parar, respirar e falar, não, calma, aí você consegue. Mas é puxado, muito puxado. Mas eu falo assim, gente, é a melhor coisa da minha vida, sabe? Ser mãe. Nossa, não tem coisa melhor no mundo, eu acho, eu falo assim, né, amor? É muito bom. E deixa eu ver. Aí tem uma pessoa que colocou assim, ó. Conta pra nós uma obra que Deus fez e marcou a vida de vocês. Você conta pra mim? Você conta o quê, né? Eu nem sei como eu vou falar. É assim, gente, quando nós mudou pra cá, como vocês sabem já, a Lisandra deve ter contado pra vocês, só tá eu trabalhando. Então a gente até acostumar com a cidade, acostumar com os preços das coisas, né? Então a gente passou um pouco apertado, né, no mês assim e tal. Mas aí, passando um pouco apertado, a gente foi buscar uma palavra, sabe? E na palavra Deus falava assim, foi Salmo 23, né? Que o Senhor ia ser nosso pastor e nada ia nos faltar. E aí nesse culto o Heitor tava bem quietinho, sabe? Só prestando atenção. A gente acha que as crianças não prestam atenção no culto. Presta atenção sim. Eles podem estar fazendo o que eles quiserem fazer. Mas depois eles vai e te falam. E nesse dia o Heitor tava bem quietinho mesmo, sabe? Eu até achei estranho. Eu falei, nossa, o Heitor tá tão quietinho hoje, não tá nem cantando, nem sussurrando, batendo no banco. Porque ele ora, tudo, né? Ele canta o dia Então. dele, mas nesse dia tava bem Aí, sossegado. nesse dia tava bem sossegadão mesmo. Aí a gente voltou embora, tudo. E foi no outro dia, né, amor? Acho que foi. Foi na Acho que terça-feira, foi um a dia gente. depois, não foi outro dia não. Foi na terça-feira, nós foi congregar, né? E aí foi o quê? Mais ou menos. Foi na mesma quinta, semana, eu não acho foi? que foi na quinta. Foi na quinta-feira, nós tava eu e a esposa conversando aqui, né,
na hora do almoço, que eu vim almoçar em casa, né? E aí eu conversando, falei, nossa amor, esse mês nós vai ter que fazer isso e aquilo. Mas, gente, ó, um detalhe. Quando eu fico conversa, tipo, alguma preocupação da gente, né, de adulto, né, alguma prova, alguma coisa que a gente tá passando, a gente não fica assim, falando na frente das crianças, deixando eles preocupados, porque criança não tem que ficar entendendo essas coisas, né, amor, agora. E a gente, eu, Felipe, pelo menos aqui em casa é assim. Tem algum problema, a gente senta, conversa, mas sempre quando eles estão, assim, brincando, longe, né. E nesse dia, não foi diferente, a gente conversou tudo, mas na hora que sentou aqui na mesa, a gente só comentou isso, né, amor? Você falou, o que você falou mesmo? Eu falei assim, nossa amor, esse mês a gente vai ter que fazer isso, deixar aquilo pra trás, a gente vai ter que focar mais nessas contas e tal. E aí de noite eu fui trabalhar, né, voltei do almoço trabalhar. Aí de noite nós tudo jantando aqui na mesa. Aí o Heitor parou assim e olhou assim, né. Aí a gente tava nesse dia, tipo, acho que na hora da janta a gente meio não falou provado, nada, né? Na hora da gente A gente não falou nada. não tava mais provado, a gente tava mais preocupado. E aí o Heitor simplesmente olhou pra gente e falou assim, ó... Falou pra você, falou pra você, amor? Acho que falou pra Falou gente, pai, né? falou papai, falou. Aí ele falou assim, ó pai, ó, o senhor é o teu pastor, nada te faltará, rapaz. Nossa, gente. Nossa, aquele dia, tipo assim, sabe, quando A gente começou a chorar, eu e o Felipe, aqui nessa bateu mesa, a sabe? presença de Deus dentro da gente, sabe? E aí, a gente foi dormir com aquilo, né? Esperançoso, a gente orou tudo, né? Que a voz de uma criança, que é a voz de Deus. né? Então a gente foi dormir, aí no outro dia eu levantei pra trabalhar, fui, né, trabalhar, almocei e tudo. E acho que foi depois do almoço, né? Acho que foi à tarde, umas 4 horas mais ou menos. Então, foi bem de tardezinha. Aí, conta agora você. Aí eu tava aqui em casa, né? Tipo assim, provado, gente, provado mesmo nós dois estavam. Porque é bem difícil, porque tipo assim, antes de eu falar, muitas pessoas vão falar assim, ah, mas por que você não trabalha? Ah, por que você não vai as crianças na escola? Gente, a escola que as crianças estão hoje, o Heitor, ele tá no primeiro ano, ele acerta no pré. Então, ele só pega para estudar integral a partir do 3º ano de escola. Ou seja, é certa no pré ainda. E as outras escolas aqui em Prudente, para você conseguir uma vaga na creche ou na escola período integral, você tem que comprovar, você tem que estar trabalhando para você ter um comprovante do seu serviço, para você poder trabalhar. Senão você não consegue aqui, entendeu? E pra mim conseguir trabalhar, eu tenho que ter uma pessoa aqui pra pegar eles depois da escola, porque estuda cedo, né, até 11h30, pra ficar a parte da tarde com eles. E por conta que a gente aqui não conhece ninguém, né, a gente só tá 2 anos aqui, não conhece, não tem assim, não tem intimidade com outras pessoas, assim, que seja de confiança, pra gente poder deixar eles, né, com alguém assim de confiança. Porque não adianta você deixar com qualquer um se você não sabe como que a pessoa vai tratar seu filho, né. Então, gente, enfim, por causa disso que eu não consigo trabalhar ainda, né? Mas, aí nesse dia, gente, eu tava tão provada, né? Porque, vocês já sabem, do dia a dia é difícil mesmo, com as crianças, o filho trabalhando, né? Numa cidade grande. E aí, as crianças acordou nesse dia à tarde, e eu tava aqui provada, só clamando a Deus, sabe? Com aquilo na cabeça, que o Heitor tinha falado, aquilo, tipo, deixou eu e o Felipe com o coração tão feliz, assim, tipo... Como se fosse uma esperança que eu estava falando, ó, eu ainda tô olhando, eu tô vendo, né, que vocês estão passando. E nesse dia, quando eu tava aqui com as crianças aqui, aí o Heitor começou a gritar lá na frente, mãe, corre aqui, mãe, não sei o quê. Aí eu fui lá, Deus tinha preparado um carro cheio de compra pra gente. E essa mesa aqui encheu de coisa. O Heitor naquela semana tinha pedido Guaraná, que ele queria Guaraná, que queria... Coisa de criança, né, gente? Guaraná, bolacha, bombom, essas coisas. E, gente, nessa compra, Deus mandou até perfume pra mim, pro Felipe, pras crianças. Mandou o Guaraná. Na hora que ele viu o Guaraná, ele falou assim, mãe, olha aqui, mãe, Guaraná. Gente, aquilo... Eu comecei a chorar. Eu liguei pro Felipe chorando. Eu liguei pra minha mãe lá no Célio chorando. Porque eu fiquei, tipo... Sabe assim, quando você não acredita, sabe? Você tem... Você espera... Mas você meio que não acredita que aquilo vai acontecer, sabe? Quando acontece, você fica, meu Deus, não acredito. E, gente, nossa, essa foi uma... Não, mas aí não vai acabar por aí, não. Deus preparou da caixa de leite que tava faltando, Verdade. né? Não, foi assim, Deus preparou a compra,
pra nós na tarde. E aí eu falei pro Felipe assim, faltava o leite. A compra veio de tudo, gente. E a fralda? Faltava o leite e a fralda. O leite e a fralda. E eu falei pro Felipe, a gente não tinha um tostão no bolso. E eu falei pro Felipe assim, amor, e agora? A Esther acabou o leite e a fralda só tem uma que a Esther tá usando, né? Não tem como comprar. Aí eu conto você. Aí eu cheguei do serviço, né? Não foi pra igreja também, né? Não foi? Não, eu cheguei do serviço. Aí nós estávamos aqui em casa, né? Era de noite já, era às 8 horas, 9. Não, era depois do culto. Era umas 9 e pouca. Eu lembro que depois do culto, foi o horário depois do culto. Então, aí nós estávamos aqui em casa, aí bateram palma lá na frente, né? Aí o mesmo anjo que veio trazer as coisas pra gente, aí ele tava lá na porta e falou assim, ó, eu esqueci, rapaz. Ficou uma caixa de leite aqui no porta-mala do carro. E aí, quando eu ia entrando com a caixa de leite, eu falei assim, ó, Deus preparou mais essa quantia pra você. Deus preparou mais R$100 pra comprar a fralda. Deu pra comprar duas ainda, né, amor? Deu pra comprar duas. Aquele mês Deus supriu a nossa necessidade. E a caixa de leite também foi essencial pra gente, porque os meninos tomam tudo, leite. Né? E ainda preparou a fralda ainda. Nós pensou e Deus foi lá e fez. Verdade. E tipo assim, Deus não faz nada pela metade. Então né, quem é da congregação... Quem não for também, né? Quem Deus não for também, pra todo então, mundo. Quem verdade. somos nós, né? Então, mas quem é da congregação vê os irmãos assim contando uma obra dessa, você fica, nossa, podia acontecer comigo uma obra dessa, né? E quando acontece, você não acredita, porque tipo assim, não cai a ficha, sabe? Nossa, olha que coisa gloriosa. É uma coisa muito gloriosa. Não tem como descrever o que a gente sente na hora. Quando você ora, quando você tipo busca Deus e pede pra Deus e vê Deus respondendo num gesto desse, então você tipo assim fica, gente do céu, eu tô mais perto de Deus, entendeu? Você fica com esse ar assim, tipo, que Deus não te abandonou, que Deus tá bem pertinho de você, sabe? Que as guerras você não tá sozinho. Porque tem o dia a dia da gente, né? Que o inimigo fica soprando no ouvido da gente, falando, ó, né, você tá sozinho, né, larga aí tudo, faz isso, faz aquilo. Então, não compensa largar esse Deus maravilhoso, não. E aí, se você tá pensando em fazer isso, não faz não. Você vai se arrepender, entendeu? Não faz isso não. Porque Deus tem planos na sua vida, na vida de todos, né, que acreditam nele. E é só ter fé. Se você tiver fé, você chega em qualquer lugar. Eu lembrei de uma agora. Vou contar. Aquela quando eu dei o escorpião por... Ah, sim. Gente, eu vou contar uma pra vocês que também o Felipe contou. Eu vou contar pra o vídeo não ficar tão pequenininho, sem graça, né? Quando a gente tava... Antes de a gente vir embora pra Prudente, a gente tava morando na minha sogra, né? E lá é uma casa, assim, que direto dava escorpião. Né, amor? Direto. Era nas cortinas, nas paredes. Direto, gente. Não era por causa da casa da minha sogra, mas por causa dos vizinhos que não cuidavam dos quintal, e aí os bichos iam tudo pra casa da minha sogra, entendeu? E aí nesse dia, nós estava dormindo, já era umas 10 e pouca, né, amor? Era de noite? Ou mais? Não, era de madrugada que eu tava levantando pra ir trabalhar. Era umas 6 horas, 5, 6 e pouco. Não, era umas 5 e pouco da manhã, eu acho. 5 e meia da manhã, eu acho. Mais ou menos esse horário, não lembro muito bem o horário, só sei que nós estávamos dormindo. E aí, gente, eu senti um negócio no meu braço. A Esther, ela tinha um ano e meio mais ou menos. 1 ano e 3 meses, eu acho que era isso. E aí, gente do céu, eu não lembro disso, eu fico doidinha. Eu falo, gente, é só Deus, é Deus, porque não tem outra explicação. Nessa época, a Esther, quem lembra do vídeo do canal, a Esther dormia com a gente na cama. E nessa época, a Esther tava dormindo nesse dia com a gente, na casa da minha sogra, né? E aí ela tava dormindo desse lado, eu no meio, o Felipe desse lado. E aí eu com o braço aqui, acho que assim, perto dela, ela deitada assim, e eu senti um negócio assim no meu braço. A Esther dormia agarrada comigo. Não tem como explicar, né? E o meu braço começou a arder, e eu bati a mão assim, eu senti um negócio como se fosse uma aranha, sabe? E eu já levantei desesperada, né? Desesperada eu levantei. E aí eu, no escuro do quarto, eu bati a mão. No que eu bati a mão, meu dedo começou a arder. E eu fiquei desesperada, já levantei o Felipe correndo, já falei, amor do céu, levanta, que é escorpião. Gente, a Esther deitada junto comigo na cama, e o bicho picou meu braço, ela tava aqui, tipo assim, eu deitada, um palmo aqui de distância, no máximo que ela tava de mim, o bicho passou, acho que passou por cima dela, e aí pra não picar, que Deus não deixou, né, porque não sei o que podia acontecer com tanta coisa que podia acontecer com uma picada do escorpião, né, que todo mundo sabe, a Esther é bebezinha.
E aí picou meu braço e a ponta do meu dedo. E eu vi que era porque a gente conseguiu matar, né, amor? Um dia? Conseguiu matar. E eu tirei até foto pra levar no médico. Gente, pensa numa dor, uma dor. E ali eu fiquei desesperada, né? Corri pro hospital. Mas a obra maior foi que Deus não deixou o bicho picar ela. Porque ela era bebezinha. Imagina, ela ter uma parada cardíaca, pode até morrer, Deus me livre. E aí, gente, uma dor terrível, terrível. Ela começa a arder e doer, não passa por nada. Mas enfim, gente, a obra de Deus só é essa. Tipo, Deus não deixou acontecer nada com ela, né? Aconteceu comigo porque a gente é mais forte, tem mais imunidade, mais força, né? Se aconteceu alguma coisa. E com um bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses no máximo que ela tinha ali. Então assim, a gente viu Deus o tempo todo ali na nossa vida, né, amor? O tempo todo até agora. Então a gente tem que reclamar, não. Só agradecer. Assim, né? Todo mundo fala, ah, menino é mais quietinho que menino. Vai. Menina. Vocês não sabem como é que é aqui em casa. O Heitor é um santo perto dela. É. O Heitor é um santinho perto dela. Mas puxou quem? Não, né? Puxou também, né? Puxou você. Mas assim, a Esther é tão bagunceira que uma vez eu tava no serviço, tava trabalhando em Junqueirópolis ainda. E a Elisa ligou ali comigo correndo, amor, corre aqui, que a Esther bebeu que boa. É mesmo? Nossa, meu Eu Deus. nem tinha esquecido dessa parte. Aquele dia eu vou falar pra você uma coisa. Gente do céu. Aquele dia eu tinha uma bicicleta, menino, a bicicleta chegava a torcer o pneu. Eu falei, gente do céu, a menina vai morrer. Eu falei, agora? Aí eu tive que descer correndo em casa. Ela bebeu, o vidro de que boa tava vazio na minha sogra. Nessa época a gente morava com a minha sogra. Só que, sabe aquelas que boa feito... Em casa. Isso, aquelas que boa feito em casa. E o negócio é puro soda, gente, vocês sabem. Não é igual aquelas que a gente compra no mercado. E ambas as duas é perigosa, na verdade, né? E aí ela catou e tava com o vidro na boca Ela assim, era andando. desde pequenininha. E a sorte que ela engoliu, que ela conseguiu vomitar na Mas hora, né? eu acho que ela engoliu um pouquinho sim. Ela vomitou, mas ela tinha engolido. E aí teve que levar ela lá no Foi pronto-socorro. na Que hora. remédio que ela tomou mesmo? Ah, não lembro. Sei que eles deram um negocinho branco pra ela assim. E Acho que era um deixou negocinho, de acho que era, não sei o que lá, prata, né? É, coisa de prata, coisa de... Ah, sei lá, gente, não lembro agora, faz tempo. Mas, gente do céu, vocês... E ela ficou assim, moadinha, deitadinha, assim, eu falei, meu Deus, você vai morrer. Eu pensei, vai morrer. E a mulher ligou pra mim de uma vez, eu falei, Pessoal, nossa... gente, bebê que boa. Olha a cabeça de uma criança. Difícil, hein? Gente do céu, vocês estão cuidado aí com os produtos de limpeza. Ai, gente. Principalmente quem tiver menina, pelo amor de Deus. Não, mas tem menina que é quietinha, né? Da Esther, nós... Como que é? Não, tem menina que é quieta, né? Todas que são assim também. Ah. A Esther vem premiada. A Esther é Ai, 1 milhão. gente. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Respondendo as perguntinhas de vocês. Se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá, tá bom? Direto eu tô postando alguma coisa, pedindo a opinião de vocês, alguma coisa que eu preciso ali na hora. Então já me segue, vou estar deixando passar aqui na tela pra vocês, tá? E se você é novo, não conhece a gente é casado, tem 2 filhos, a gente mora aqui no interior de São Paulo. E maratona os vídeos aí pra você conhecer um pouquinho da nossa história. Tá bom? E é isso, gente. Se vocês gostaram, já curte bastante, que aí a gente traz a parte... Da CCB. Aqui a gente traz a parte 2, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!